A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que nos assistem nesse vídeo, bem-vindo ao canal EBD Mestre. Meu nome é Evangelista Marcelo Miranda. Nós estamos falando aqui da cidade do Rio de Janeiro e hoje estaremos tendo a pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical com o título da lição de número 2, as bênçãos advindas da salvação. Como na lição anterior, nós estamos nos baseando como texto de referência, como texto básico, o capítulo 1 de Efésios, ao qual eu destaco aqui o versículo de número 5, que diz: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Repetindo aqui, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Lá na frente a gente vai estar dando uma roupagem a esse versículo, para que seja de melhor entendimento. Vamos hoje então falarmos sobre as bênçãos advindas da salvação. Salvação aos eleitos. Entendemos que a salvação é para todos mediante a fé. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é o clássico versículo, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu destaco a palavra mundo. A palavra mundo, ela pode ter alguns significados diferenciados em cada texto, dependendo do seu contexto. No original, a palavra mundo pode estar se referindo a mundo no sentido de sistema mundial, pode ser no sistema global, no sistema de cosmos, de planeta, e pode também, em terceira instância, estar se referindo mundo a pessoas, né? Por exemplo, o mundo entrou em colapso. Então, é o mundo referente ao planeta. O mundo está pairando sobre a galáxia. É o mundo planeta. Todo mundo foi à escola. Todo mundo aqui em casa foi à escola. Então, aí, todo mundo, as pessoas. E o mundo aí pode ter uma conotação mais abrangente ou menos abrangente. Mais abrangente. Todo mundo mora no planeta Terra. Então, pessoas, todas moram no planeta Terra. Todo mundo na sala tirou 10. Todo mundo no sentido menos abrangente de todo mundo dentro da sala. Divisão de... Aqui, quando a palavra mundo aparece, porque Deus amou o mundo, está se referindo a todas as pessoas existentes, toda a humanidade. Tá certo? E aí eu também destaco a palavra para todo que crê. A frase, na verdade, para todo que crê. Todo mundo, ou seja, Deus enviou o seu Filho para todas as pessoas, para toda a humanidade, para todo aquele que crê. Ou seja, embora Deus foi enviado para toda a humanidade, mas somente aquele que crê, que serão os eleitos, esses virão a ser salvos. Okay? Filhos da luz e filho das trevas. Lucas 16, 18 vai nos dizer que os filhos desse mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Então tem distinção entre filhos da luz e filhos que não são da luz. Ora, veja, se existe filhos da luz, o oposto disso, filhos que não são da luz, são filhos das trevas. Então, quem andar com Jesus, Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não tropeça, porque está na luz. Quem andar fora de Jesus,
Quem não convidar Jesus para andar na sua vida, anda em escuridão. Somente os filhos da luz crerão e serão salvos, né? Quem são os filhos da luz? São todos aqueles que vão vir a crer, ou que creem, ou que irão vir a crer no unigênito Filho de Deus e o aceitá-lo como Salvador. Esses são os eleitos, esses são elegidos para estar morando no céu. Obviamente, aqueles que não creem, que não crerão e que não entregarão a sua vida de corpo e alma para servir o Senhor, esses não são eleitos, obviamente, né? Não tem como responder a indagação, quem são os filhos da luz, de maneira específica, denominando, dando nome às pessoas. Fulano é Beltrano. Beltrano é um homem de Deus, uma pessoa centrada nas Escrituras, serve a Deus, tem a vida certinha. Esse é um eleito, um filho da luz, um filho de Deus. Agora, Beltrano não. Beltrano, ele tem uma vida pregressa, retrógrada, cheio de pecados, cheio disso. Então, esse não é eleito, esse não é filho da luz. Especificamente, assim, dessa forma, não tem como nós o fazermos, porque só Deus conhece o coração, só Deus conhece o futuro, só Deus, aliás, para nós estudarmos a questão da eleição, precisamos estudar, ter uma visão, a menos que pequenininha, mas algo da questão dos atributos de Deus, né? Deus, ele, por ser eterno, e por ser onisciente, e por ser presciente, e por ser amoroso, e por ser benigno, e por ser justo, e por ter graça, né? Ser a própria graça. Então, esses atributos estão, de certa forma, arrolado ao estudo na questão da eleição, porque eles têm influência na questão da eleição, né? São eles os atributos que eu citei aqui, além desse também o amor e a presciência. A presciência, Deus, por sua soberania, de antemão, ele já sabia quem seria os eleitos. Por quê? Porque Deus é eterno, ele viu o presente, o passado e o futuro num prisma só, num cenário só. Nós, para olharmos para o passado, temos que olhar lá para trás, viver o presente e projetar o futuro, ou imaginar, ou sonhar. Deus não, Deus está simultaneamente no presente, no passado e futuro. Nós estudamos isso no trimestre passado, sobre os atributos de Deus, né? Então, soberania, né, que Deus tem, é a qualidade, presciência é Deus ter soberania em sua escolha. E soberania é a qualidade de estar acima de todos. Qualidade de viver simultaneamente, é a questão aí da eternidade. Ele vive simultaneamente o presente, o passado e o futuro. E, pela sua presciência, sabe de antemão quem virá a se converter, né? Então, meus irmãos, quem são os filhos da luz? Só Deus responde à questão, pois ele tem os atributos necessários. Por quê? Porque ele não vai julgar com justiça, com presciência, vai envolver o amor dele para está assim também liberando a sua longanimidade, a sua misericórdia para cada pessoas, para cada ser humano. Então, a resposta mais conclusiva à questão quem são os filhos da luz, de uma maneira genérica, a gente poderia dizer que são os eleitos. A questão é quem são os eleitos? E especificamente, essa é a grande questão. Agora, a resposta, de uma maneira bem simplificada, quem são os filhos da luz? São os eleitos, aqueles que Deus elegeu.
A Bíblia fala que a eleição, ela vem de antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus, ele sabia e sabe de cada ser humano antes que ele venha existir. Vou dar um exemplo aqui bíblico, rápido. Em 1 Reis, capítulo de número 13, vai falar do profeta novo e do profeta velho. Se você for olhar o contexto dessa história, isso foi uma profecia que foi citada lá atrás para a época do rei Josias, né? Que o altar seria fendido, seria rachado, seria restituído. Isso muitos anos depois, isso foi na gestão de Jeroboão, né? E depois passaram vários reinos lá na frente. Quando chegou na época do rei Josias, bem na frente, então o fato aconteceu do profeta novo, o profeta velho. O profeta novo foi, profetizou sobre o altar, e o altar, né, ali se fendeu. Então, amados, o que acontece? Deus de antemão sabe de todas as coisas. Então ele já conhecia esse profeta muitos anos antes dele nascer. E assim ele predestinou esse profeta para cumprir essa profecia. Amados, a questão da eleição antes da fundação do mundo, ela é a forma de escolher alguém para um propósito. E nós podemos ver também o exemplo da política. Quando nós vamos às urnas, nós estamos votando em alguém para eleger, ou seja, ele vai ser, por exemplo, um governador. Ele vai ser eleito para estar à frente do Estado, para aquela função. Então ele foi elegido, foi eleito para aquelas funções. O prefeito, para administrar uma cidade. Então ele foi, a eleição é para esse propósito, né? Então, amados, vamos falar aqui sobre também a questão das bênçãos espirituais. Olha o versículo de número 3 da lição, Efésios 1:3, o que vai dizer? Deixa eu ver aqui. Efésios 1:3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Deus, ele predestinou para aqueles que já estavam eleitos o que? As bênçãos espirituais, né? A salvação em Cristo é uma bênção espiritual, né? As bênçãos espirituais, elas podem ser denominadas como salvação, vida eterna, dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, comunhão com o Pai, acesso imediato na sua oração a Deus, perdão de pecados e etc, etc. Várias bênçãos são bênçãos espirituais. É uma pena que hoje as pessoas ficam focadas só nas bênçãos materiais. Possuir uma casa, passar numa faculdade, ter um bom carro, ter uma boa conta, uma casa de praia, um apartamento bem localizado, numa região valorizada, né? Ter o êxito financeiro para conforto na família. Isso tudo são bênçãos, mas são bênçãos passageiras, né? Como nós estamos estudando no jovem, vaidade. Isso tudo vai passar, né? Não vai permanecer. Isso tudo são bênçãos passageiras. Aqui a palavra no versículo 3 está falando de bênçãos espirituais. A diferença de bênçãos materiais e bênçãos passageiras é exatamente isso, que as bênçãos espirituais, elas vão permanecer para sempre. E as passageiras, um dia, elas vão vir a sucumbir, vão vir a ter o seu término. A questão da palavra santos, Paulo escreve a carta aos santos de Éfeso. Éfeso era uma igreja fixada nessa cidade, então tinha o nome, denominava como a igreja de Éfeso. Então essa carta é destinada a essa igreja.
Então, quando Paulo fala aos santos, há uma grande confusão. Como que o nosso canal é aberto para todos, eu sei que muitos irmãos conhecem a respeito dessa palavra, mas é bom nós esclarecermos para possivelmente alguém que só tenha a ideia da palavra santo no pejorativo. Que parece que o pejorativo é o principal, mas não é. Né? Mas ele é o pejorativo. A palavra santo, ela vem tendo uma ideia distorcida porque ela foge do literal. A palavra santo no pejorativo que a gente conhece é aquela pessoa que não tem pecado, é aquela pessoa que foi canonizada, né? E a Igreja Romana canonizou essa, porque é uma pessoa de Deus, foi um apóstolo, foi um discípulo, foi isso, fez tantas coisas boas, então vamos canonizar, vai se tornar santo. Essa é a palavra no sentido pejorativo. No sentido literal, santo é aqueles que são separados, são elegidos, são eleitos. Então todos nós que temos a eleição para morar no céu, nós somos separados. Então no literal, no sentido real da palavra, santo são todos aqueles que vão morar no céu. Paulo destinou a carta à igreja, porque a igreja é a que está predestinada a ir para o céu. Todos aqueles que fazem parte da igreja vão morar no céu. Por que eu faço essa mal colocação da palavra aí? Parece que eu errei no falar, né? Da a igreja, não, porque é da igreja, mas não é qualquer igreja, é a igreja, artigo definido, porque ela é única e só ela que vai morar no céu. Então Paulo escreve a igreja, nós entendemos que a igreja de Éfeso, como as demais igrejas, fazem parte desse contexto, ou pelo menos deveria fazer no seu contexto geral. Então, amados, a igreja foi predestinada. Então, a igreja é eleita e vai morar no céu. Então, esses são de fato os santos. Tá certo? É igual, por exemplo, a palavra ignorante, né? A gente, no sentido pejorativo, um outro exemplo para que você entenda melhor. A palavra ignorante, você vai entender a palavra ignorante como aquela pessoa estúpida, que não tem estudo, que fala de uma maneira áspera, sem conhecimento, né? Então, essa visão que a gente tem da palavra ignorante não é a visão correta, essa é uma visão pejorativa. A visão da palavra ignorante é todo aquele que ignora qualquer tipo de conhecimento. Se de repente você não conhece nada numa mecânica de automóvel, seu automóvel enguiçar, você vai depender de um mecânico para que venha e conserte o seu automóvel, porque você não sabe de nada a respeito do assunto. Então você é um ignorante no que tange a mecânica. Você pode ser um ignorante no que tange a arquitetura, medicina, ou seja, e eu queria que você citasse alguém que conhece todas as áreas. Não tem. Então todos nós, no sentido literal, de certa forma, somos ignorantes. Não precisamos ser uma pessoa áspera, uma pessoa que fale, né, de uma maneira agressiva para ser considerada ignorante. Só para você entender um outro exemplo, para você ter o sentido certo da palavra santo. Uma vida irrepreensível, viver sem culpa e sem pecado. Esse é o que é o santo. Né? Ele tem uma vida, a pessoa que está eleita, ele, por cumprir a conduta bíblica, ele tem uma vida ilibada, uma vida diferenciada. Não é que ele nunca peque, mas ele não tem prazer no pecado, ele está sempre se esforçando para desviar do pecado. Né? Cristo herdeiro, vai dizer o versículo 5, Cristo herdeiro também nos fez cordeiro como filhos adotivos. Né? Na realidade, Jesus é o unigênito e o único Filho de Deus.
todos os homens não são filhos de Deus. Não pense você, essa máxima está errada. Aliás, a gente tem muitos ditos populares que falam por aí que a gente acredita, porque vem desde criança conhecendo, mas muitos não são verdadeiros. Todo ser humano não é filho de Deus, ele é criatura. Quando Cristo morreu e nós aceitamos a Cristo, decidimos entregar a nossa vida na mão de Deus, de forma que nós não vivemos, mas Cristo vive em nós, nós não decidimos nada, mas deixa Deus decidir por nós, porque Ele quer o melhor para nós. Então, aí nós passamos a herdar, porque Ele nos adota, passamos a ser filhos adotivos. Por isso que Hebreu vai falar sobre Cristo o herdeiro e nós o co-herdeiro, né? Vamos estar falando daqui a pouco a respeito de algumas leis. Mas primeiro vamos falar sobre redenção. Redenção. O homem ficou em dívida de pecado. Nós temos uma dívida de pecado com Deus, porque nós nascemos em pecado. Alguém teria que pagar essa dívida. Deus manda Jesus, que foi o fiador da nossa dívida. Por isso, nossa redenção vem através de Cristo, consequentemente, nossa salvação. O preço que temos que pagar, Jesus pagou por nós. Quando uma família era endividada, né, e o patriarca morria, os filhos eram levados. Por exemplo, os filhos não tinham, vamos supor que os filhos fossem bem pequenos, que ainda não tinham condição de trabalhar, né, não tinham um emprego, não tinham uma renda. Então os filhos naquela época era levado escravo para se pagar aquela dívida. Dívida não poderia ser simplesmente ignorada e não paga, deveria ser paga de alguma forma. Então aqueles filhos trabalhavam até determinado ponto da sua vida para estar concluindo o pagamento dessa dívida. A gente entende que o capítulo 25 de Mateus está falando de um outro assunto, está falando ali sobre, se eu não me engano, nesse texto ele está falando sobre a questão dos povos, né, selecionados por Deus ali naquele grande dia. Mas o texto, quando fala assim, estive nu, deste vestir, estive com fome, deste-me comer, estive com sede, deste-me beber, e por aí vai, né? E aí o servo vai perguntar, quando foi que eu estive assim? Porque quando um desses pequeninos fizeste a mim. Esses textos estão relacionados ao julgamento das nações. Mas existem livros históricos da época que não está na Bíblia, mas que contam uma história, a gente não pode afirmar que como verídica, cremos que sim, mas não é bíblica, é extra-bíblica, por se tratar de outros livros, vai falar que José, pai humano de Jesus, quando faleceu, ele deixou uma dívida, e Jesus, por muito pobre e por ser o filho primogênito daquela família, teve que ir trabalhar, né? Foi preso, um período foi preso, teve que trabalhar, e por isso está rolado também esse texto, quando ele fala assim, estive preso e foste me visitar. Bom, mas isso aí é uma ideia fora da Bíblia. O que a Bíblia aí está dizendo com relação ao julgamento das nações, mas só a título de curiosidade, é outro assunto. Então vamos aqui ao assunto. Então o filho tinha que pagar a sua dívida, então ele ia escravo e ali trabalhar como escravo durante um período. Quando aquela dívida fosse paga, ele era automaticamente liberto, poderia voltar para sua casa. Mas e se a dívida fosse muito grande, impagável? Então aquela pessoa viria a ser escravo para toda a sua vida, né? E vamos falar aqui
também através do livramento da ira. Através da salvação também estaremos livres, né, do castigo eterno. Ou seja, todos aqueles que adquirem a salvação, automaticamente está livre do castigo eterno, que é predestinado para todos aqueles que não são eleitos, que não são filhos da luz, que não se tornaram filhos de Deus adotivo e cordeiro com Cristo. O tempo de validade de uma eleição. Estudamos no segundo trimestre que Deus é eterno e a sua eternidade ele predestinou segundo a sua presciência. Os eleitos antes do tempo da contagem, cronos, não é de se admirar que a Bíblia não segue uma linha cronológica, né? Então, o tempo de Deus, ele é, desde a fundação do mundo, ele elegeu. Nós temos, às vezes, dificuldade porque o nosso tempo é cronológico. E o tempo de Deus, ele é contado de uma forma diferente, ele é eterno. Pedro vai falar que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É interessante esse assunto sobre a eleição, a predestinação, porque existem duas visões diferentes. E aí eu quero que você preste atenção na questão da diferença dessas duas visões. Existem duas visões. Existe a visão calvinista e existe a visão arminiana. Para você que está chegando agora, o que é calvinismo, o que é arminiano? Calvinismo é uma visão, uma doutrinação, né, que era advindo de John Calvino, que foi um teólogo do passado. E a visão arminiana é de Armínio, um holandês, teólogo também, que tem uma visão e elas se confrontam entre si. Então, o calvinismo, os 5 pontos do calvinismo seria depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e preservação dos santos. Já a visão arminiana, que diretamente tem outros 5 pontos divergentes desses 5 pontos calvinistas, então os 5 pontos de visão dos arminianos é depravação parcial, ou seja, enquanto Calvino, depravação total, Armínio, depravação parcial. Calvino, eleição incondicional, Armínio, eleição condicional. Calvino, expiação ilimitada, Armínio, Calvino, expiação limitada e Armínio, expiação ilimitada. Calvino, graça irresistível, Armínio, graça resistível. Calvino, preservação dos santos e Armínio, salvação condicional. Então, esses são 5 pontos divergentes nessa doutrinação. O que Calvino vai falar sobre a depravação total? Calvino aqui, ele vai, nesse ponto, na sua doutrinação, ele vai falar que todo homem é depravado, está totalmente abraçado com o pecado. E todo homem, ele é incapaz de ir até Deus por sua iniciativa própria. A refutação de Armínio é que todos pecaram sim, mas o homem pode colocar sua fé em Deus. A eleição condicional, segundo Calvino, Deus elege pessoas específicas para a salvação por sua vontade, né? A eleição, Deus faz eleição de pessoas específicas, né, de acordo com a sua soberania, com a sua vontade, né? Já Armínio, nesse segundo ponto, né, vai falar que Deus elege pessoas para a salvação baseada na presciência, sabendo quem virá a crer. Então, Armínio aqui está falando que
Deus ele elegeu segundo a sua presciência, porque ele já sabia de antemão quem viria a crer e quem não viria a crer. Expiação limitada. Calvino diz que a expiação ela é limitada, a expiação de Cristo. Ou seja, Jesus morreu apenas para os eleitos. Jesus não morreu para todos. Jesus apenas morreu para aquele grupo que ele elegeu. Mas Armínio vai dizer algo diferente. Armínio vai dizer que Jesus morreu por todos, mas sem efeito quando o homem não crê, né? Quando o homem não crê, então não tem efeito. Então, Jesus morreu para todos os homens, segundo os arminianos, mas com a condição do homem crer. Depende do homem crer, tá certo? A graça é irresistível. Calvino fala que ninguém pode resistir à graça de Deus. Ninguém pode resistir à salvação quando a graça alcança esse homem. E, obviamente, segundo Calvino, segundo a linha calvinista, essa graça ela só vai ser oferecida para os eleitos, para aquelas pessoas específicas, não para todo mundo. E aí esses não podem resistir à graça de Deus. Os outros poderão, mas esse não vai poder. Entendeu? Então, aqueles que não foram eleitos, aqueles que não foi escolhido por Deus a dedo, separado, eles não vão receber, então, a graça de Deus. Então, a graça é limitada, é somente para alguns, não são para todos. Mas, Arminiano refuta essa tese, falando da graça resistível, ou seja, que o ser humano pode resistir à graça, ou seja, que a graça de Deus, ela é para toda a humanidade, para mim, para você que está escutando, seja você de linha espírita, de linha evangélica, de linha católica, de linha ateia, de qualquer outra que possa existir, qualquer linha, a graça é para você também. A salvação é extensiva a você. Contudo, você precisa não resistir, né? Porque se você resistir, então você não vai ter direito à salvação. Se você resistir Deus na tua vida, se você resistir que Deus faça a obra na tua vida, que Deus ande nos teus negócios, ande no meio da tua família, determine, né, a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, então, se você determinar isso, bênção. Se não, se você resistir a isso, a essa graça, você não terá, enfim, a salvação. Aí fica a questão, quem que é essas pessoas? Quem que a gente pode denominar? Só Deus pode, porque só Deus conhece a vida de cada um. A preservação dos santos. Calvino vai falar uma vez, salvo, salvo para sempre. A graça é irresistível, ninguém pode resistir, Deus lança a sua graça, aquela pessoa é salva e ela nunca mais vai deixar de ser salva em todo o percurso da sua vida, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. E se por acaso ele se desviar do caminho de Deus, ele é salvo também. De alguma forma, ele vai ser salvo no final da vida, enfim, vai retornar, vai regressar, alguma coisa que o valha, né? Então, preservação dos santos. Já Armínio vai falar nesse último ponto, o quinto ponto, refutando essa tese sobre a preservação condicional. Ou seja, Armínio vai dizer um crente, por ter o livre-arbítrio, pode se desviar do caminho da salvação e perdê-la. Ou seja, Armínio fala que a salvação você precisa não resistir e precisa manter. No nosso canal, o pastor Carlos, na primeira lição, o pastor Carlos Alvarenga, que tem um vídeo aí no canal, ele está falando uma coisa interessantíssima sobre a salvação. Ele diz assim no início da gravação, que nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos, passado, presente e futuro. Nós fomos salvos porque aceitamos a Cristo na nossa vida como Salvador. Nos tornamos santos, separados, eleitos. Nós
fomos salvos. Então agora nós somos salvos no presente, porque existe um processo de santificação, porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então precisamos ter essa santificação constante durante todo o nosso viver no nosso presente. E no nosso futuro nós seremos salvos, porque a salvação vai ser concluída em Cristo Jesus, quando a sua igreja for arrebatada, quando os santos for elevados ao céu, seja por canal de arrebatamento ou por canal de chamada. Eu queria falar agora sobre um outro assunto interessante da lição. Na realidade, esse assunto ele vem somar a lição, ele não está explicitamente na lição. Mas os irmãos vão entender. Vou falar sobre o escravo, de escravo, né, a irmãos e filhos. Naquela época existia o escravo, existe o irmão e existe o filho. E existe o amigo. A pessoa poderia ter um escravo, poderia ter amigos, poderia ter filhos e irmãos, né? Ou seja, tipos de amor diferentes. Você pode, o Senhor podia ter um amor por um escravo, que servia durante muitos anos. Dá um exemplo bíblico aqui. O Damasceno Meliséu, que servia a Abraão, que seria até o seu herdeiro, se não houvesse a promessa de Isaac, mas Deus falou que haveria a promessa de Isaac. Tanto é que Abraão chega a falar: Senhor, como é que vai ser essa herança? Porque eu não tenho filho, já sou velho. O meu herdeiro é o jovem Damasceno, né? Eliezer. Então, pode haver esse amor, mas é um amor não consanguíneo, né? E você pode ter o amor de parentesco, né? De filho, né? E o filho que não é filho, mas que vem a ser filho, filho adotivo, você ama como se fosse o próprio filho, né? Acaba criando esse vínculo consanguíneo, embora não tenha o mesmo sangue, mas acaba tendo esse amor consanguíneo de pai, de paternidade, de filho. Deus nos escolheu, ou seja, Deus nos elegeu. Deus nos escolheu não para estarmos alienados à sua presença, sem intimidade, né? Olha só o que diz o versículo de número 5 de Efésios 1, que está impresso na lição. Já lemos e vamos repetir. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Deus, ele nos predestinou para que fôssemos filhos. Ele, de antemão, já sabia que nós viríamos a fazer parte da igreja, a igreja de Cristo. Então, como igreja, nós passamos a ser filhos. Obviamente, sendo filhos, somos herdeiros, né? E co-herdeiro com Cristo. Então, o que eu queria falar aqui, que não está explícito na lição, é a história do escravo. E eu tenho que correr aqui um pouco, amados. É a história do escravo, que é o escravo Onésio. Na carta de Filemão, Paulo escreve uma carta a Filemão, porque ele estava preso, e esse escravo também estava preso junto com ele, e Paulo ali, ele, através da instrumentalidade de Paulo, Onésio vem a se converter, e ele escreve uma carta para Filemão receber ele, porque era um escravo fujão, e ele poderia ser até marcado como escravo fujão, o que traria grandes prejuízos para ele, e até morto pelo seu senhor. Então Paulo, após ele convertido, devolve Onésio para Filemão e fala: eu assumirei todas as dívidas, porque qualquer um naquela época que acoitasse um escravo fujão estaria tendo que pagar a sua dívida. Por isso lá no versículo 29 fala sobre isso, né? Escravo, porém livres. Por quê? Porque Onésio agora era escravo, porém livre do pecado e da morte, igual Filemão, que também anteriormente era escravo do pecado, embora fosse livre, não fosse escravo, mas era escravo do pecado, e foi liberto também, né? Temos que correr aqui, né? A predestinação, a adoção. Deus nos predestinou a sermos filhos, né? Filhos de Deus.
ia falar sobre algumas leis romanas, judaicas, mas eu vou pular essa parte aqui, né? Mas todos quantos receberam deles o poder de ser chamado filhos de Deus, verso 12 do capítulo 1 de João. Então todos aqueles que receberem a Jesus, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E o tópico 3 vai falar sobre a remissão. Eu preciso falar isso aqui, eu preciso terminar o vídeo e preciso falar sobre remissão. Qualquer pessoa que compra um escravo, ela pode determinar que aquele escravo seja solta. E foi o que Jesus fez. Ele nos comprou da escravidão do pecado e nos libertou. Só Ele poderia fazer isso porque a nossa dívida é impagável. E se nós fôssemos olhar a parábola, né, do credor incompassivo, só que para nós terminarmos aqui, vamos fechar aqui. A parábola do credor incompassivo, ele deveria, eu até fiz a anotação aqui, ele devia 10.000 talentos, o que daria, na realidade, 350.000 quilos de ouro. Isso nos nossos dias, eu botei aqui a conta para os nossos dias, seria 301 milhões, era a dívida daquele escravo. Por isso, era impagável, e aquele homem falou assim: você, sua esposa e seus filhos vão ser meu escravo, e ainda vou pegar todos os seus pertences, porque era impagável, ele ia ser para sempre escravo dele. E a nossa dívida também era impagável. Então, só o preço de sangue paga só a morte paga a dívida. Então, Jesus morreu para que nós não para que nós não viéssemos a morrer, né, fisicamente e eternamente sermos condenados. Então, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, e a sua morte nos resgatou da nossa morte física e espiritual, nos resgatou para o reino do Filho do seu amor, para sermos co-herdeiros com Cristo. Terminando aqui no tópico 3 da sua lição, agora sim você pode abrir a sua lição no 3.3, Deus vai falar assim: Ele também nos selou com o Espírito Santo, nos tornando sua propriedade. E o teólogo pastor John Stott diz que selo era uma marca de possessão e de autenticidade. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo externo por seus donos, a fim de indicar a quem pertencia. Conosco Deus fez diferente, nos deu o seu Espírito Santo, selando-nos pelo lado de dentro. 1 Coríntios 6, 19 a 20, 1 Pedro 2, 9. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe nossa aula mestre, aluno, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, no canal EBD Mestre. Dê o seu joia, inscreva-se, dê o seu like ali e participe conosco em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos.